Bom, agora estamos iniciando a gravação, a execução aqui do passo a passo do projeto Storm com Kafka. Esse projeto ele vai usar uma ferramenta de JSON, Kafka para receber esses dados direto nele e Storm para processar. E desse ele envia para uma plataforma web, forma de alertar o usuário que pode tomar determinada ação. Essa web ele pode fazer qualquer outra aplicação, como notificação aplicativo ou vídeo SMS. A máquina virtual já está rodando aqui, é um Ubuntu 64 bits, eu coloquei 4 GB de memória para ele, são as funções básicas, eu já tenho iniciado aqui. Bom, primeira coisa, para mim, funcionando a aplicação desenvolvida, eu precisei de um gerador de fluxo de dados, gerador de stream. O gerador de stream utilizado foi esse aqui, o DataStream. A versão da ela possui erros. Eu tentei contato com o autor e não tive sucesso. O código, comecei a entender o código e consegui corrigir os bugs que tem. São bugs simples que faziam o modo playback não funcionar. Então essa é a versão original. A versão que eu estou enviando está modificada já. Depois eu vou inclusive dar um fork aqui e depois subir a versão alterada. Fazer uma contribuição. Bom, vamos lá. Para executar a minha aplicação, eu tenho que dar duas coisas. Primeiro, eu tenho que iniciar o Zookeeper, que o Kafka vai utilizar. Então eu vou iniciar ele aqui. O comando é bem simples, também já tem o vídeo de como fazer. Só mandar um start. Eu estou trabalhando com o Zookeeper Single Node, que fala, é um único nó, não está multissérie, projeções. Então já me deu aqui que ele está iniciado. Vou verificar o status dele, deve estar no modo. Esse é um modo padrão, estou não. Bom, executei. Aqui eu já estou no diretório da minha ferramenta gerador de dados, do CityPulse. Eu já tenho aqui, ela já está compilada com a versão do Maven. Eu vou executar esse aqui lá no terminal. Eu já gerei aqui um arquivo Turtle, que é um arquivo com o que eu quero que ele aplicação, Eu não vou refazer essa parte no vídeo, mas também já tenho vídeo lá que mostra como eu fizer. Eu já postei essa descrição para qualquer. Enfim, vou mostrar agora o meu código. O código, eu descrevi aqui que eu tinha clicado no Turtle. Coloquei pra caramba aqui, eu gerei 10.000 registros. Falei que ela quer que ela faça 10.000 postagens a cada segundo na minha aplicação. Eu vou pegar umas partes aqui finais e valor de -5 a 10 e ele representando, utilizando graus na unidade de medida Celsius. Fechei esse cara aqui, foi só demonstrativo, só para mostrar que já tenho ele, porque eu vou começar a partir do playback. Vamos lá. O que minha aplicação faz? A minha aplicação é uma aplicação teste, A aplicação é mostrar mais o conceito das ferramentas utilizadas, que é o Kafka e o Storm. A aplicação, ela, teoricamente, o que é a utilidade dela? Seriam termômetros que ficariam dentro de refrigeradores em asilos, hospitais, até pode ser um produto pessoal também, pode ser geladeira de cada casa, onde geralmente se armazena locais armazena medicamentos temperatura ideal. Geralmente a temperatura é resfriada. O que acontece? Às vezes a temperatura pode acontecer uma queda de energia ou qualquer coisa que o refrigerador esteja gelando e o medicamento ficar algumas horas, um grande período de refrigeração e perder a validade, e quando for utilizar, ninguém saber que ele perdeu a validade, por exemplo. Se acabar a energia hoje, por exemplo, ninguém sabe que ele perdeu a validade. Então esse aqui, eu dou um gerador de dados para simular os dados vindo do hardware, do termômetro, que é um termômetro aqui, pode ser implementado depois, futuramente. E como funciona? O meu gerador de dados, ele envia os meus dados. Eu desenhei um fluxo para ficar fácil de tentar explicar aqui. O gerador de dados, aqui está o inicial, o meu gerador de dados. Ele faz na hora que ele já inicia, ele sempre faz duas execuções. Ele envia os dados para a minha aplicação e ele também envia os dados para o Mongo. Eu tenho uma divisão aqui entre local web, que é aqui a parte de baixo está tudo rodando na minha máquina e ele já está disponível na web. Por que ele não está na web? Porque esse aqui exige e eu não tinha não tinha essa possibilidade de fazer isso. Os daqui exigem uma hospedagem compartilhada padrão e é fácil de se resolver. Fácil de colocar lá, é barato, enfim. Então, o meu Stream Generator,
ele inicia executando no modo playback. Eu vou lá e faço ele executar 10.000 postagens a cada segundo, enviando temperatura de menos 5 a 10 graus. Ele faz um envio, a mesma requisição que ele faz, ele envia direto para o banco Mongo o dado bruto, o dado bruto, ou seja, a forma que ele ordenado, sem ordenamento. Esse dado aqui, o objetivo dele é futuramente fazer algum relatório, ou observar alguma análise, ou identificar um possível refrigerador que vai tendendo a estragar porque a temperatura é muito alta, ou algum que está com a configuração dele está muito alta também, enfim. Então ele faz para os dois locais diferentes, ele vai para cá, salva o dado bruto, e vai para cá, começa o tratamento. Aqui eu utilizo o protocolo UDP, aqui eu utilizo o protocolo HTTP. Aqui eu utilizo o HTTP porque eu tenho uma aplicação web aqui que recebe esse dado e salva no Mongo. Aqui eu utilizo o UDP porque isso aqui é uma aplicação UDK, uma aplicação, né? E eu não tenho que comunicar com a HTTP. Para mim, ela uma porta e utilizar as opções que o CPA me oferecia. Ele me oferecia qual modo de comunicação? HTTP e UDP. O UDP ele envia os dados sobre o IP e uma porta. Então é um padrão que o System Generator já oferece. Então eu coloquei o Kafka tópico para ficar sempre ouvindo naquela porta padrão, esperando algum dado. Quando vem algum dado, ele inicia o processamento. Então eu gerei o dado aqui. Ele enviou um JSON via UDP para o meu tópico do Kafka. Ele recebe em mensagens. Todo o tópico do Kafka, mas a estrutura base de producer e um consumer. Então o tópico ele recebe o dado através de um consumer, é o mesmo JSON, recebe os dados. Esse producer, os dados que ele recebeu, ele vai enviar para o consumer, que vai consumir essas informações e vai fazer determinada situação de processamento. Então eu criei o meu Kafka consumer, eu utilizei o Spout. Dentro desse Spout eu coloquei o meu Kafka consumer. Então assim, meu Spout é o Kafka consumer. Os dados saem do dado generator e passa pelo producer, que envia para o consumer, que é o meu Spout do Storm. Aqui ele também continua, você vê que está pegando JSON aqui para tudo, né? Esse Spout aqui, ele faz o processo, ele envia para o Bolt. O Bolt nada mais é a entrada dos dados, o refinamento desses dados. Então assim, todo dado que chega no Storm começa a ser refinado, vai sendo refinado no Bolt. Aqui o indicado poderia ter vários bolts para refinar, poderia dividir as tarefas aqui, por exemplo, poderia ter vários spots para ter várias entradas, assim como poderia ter vários tópicos, mas enfim, é a descrição do fluxo como está. Então eu passo pelo Spout, ele envia para o Bolt para ele fazer o refinamento. O que é o refinamento? O refinamento é que ele, na condicional, na regra, vamos chamar assim, dessa minha aplicação de temperatura, ele identifica todas as temperaturas que estão em valores diferentes de 5 graus, ou seja, tudo que for negativo ou tudo que for acima, ele vai acionar e prosseguir para a decisão em tempo real. Então, eles fazem parte da topologia do Storm, que quando eu faço a submissão dessa topologia, ele executa essas condições. E aí, caindo na minha regra, dado ser diferente, maior que 5 ser menor que 0, ele faz uma outra requisição para a minha aplicação que está web, que ele envia JSON para o meu painel de alertas. Assim, um painel onde fica listando as temperaturas que incitam cuidado. Por exemplo, eu tenho um refrigerador que atingiu 10 graus. O remédio que está lá só pode ficar entre 0 e 5 graus. Então ele vai ser processado, né? O CPA enviou esse dado, vai ser passado todo o fluxo e o meu Storm vai indicação que vai exibir lá na tela dele, ou seja, na lista de refrigeradores assim, que precisa de atenção, vai exibir que também precisa ser atendido. Enfim, de lá ele segue para o armazenamento, ele faz duas coisas, armazenamento e também pós-ação. A notificação aqui pode ser um e-mail, pode ser um texto. Como que está a notificação lá? Bom, a notificação lá não tem texto, tem um serviço que está de teste, só que ele não ficou liberado a tempo, que é um serviço que eu utilizo. Então, minha tomada de decisão no usuário é painel de alerta. Eu não envio dado ainda por SMS ou por um aplicativo, porque eu não tenho esse nível de armazenamento será tratado, que pode ser num MySQL, pode ser num outro banco de dados ou qualquer outra forma de... Nesse exemplo aqui, ele está sendo um GML, que ele é para simples exibição, mas a forma correta, a forma evolutiva, que eu vou fazer evoluindo em outras instâncias. Eu já colocava no banco aqui também, é muito rápido de fazer. Assim como aqui eu já posso colocar para enviar um SMS. Então aqui eu tenho essa link de vídeo que está na web, o meu está na web. Aqui nesse vídeo tem uma página que eu listo todos os dados do Mongo para ver o dado bruto. E nessa página aqui eu consigo ver o dado tratado. Então a diferença deles, né? Assim, eu vejo o dado como chegou, eu vejo o dado como é o dado que interessa para a gente. Vou voltar lá na execução. Vamos lá. Eu tenho o meu producer. Eu chamei ele aqui de temperatura.
como que ele funciona? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui e iniciar o Zookeeper. O cara vai utilizar ele. Eu já foi iniciado, tá tudo ok. Beleza, cancelar, quero fechar aqui, como que funciona o meu producer? Meu producer, eu fiz uma execução para poder, como você trabalha com tópico, né? Eu tenho que ter um tópico para receber isso. Esse tópico vai ter um producer, ele vai ter um controle que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que iniciar o servidor Kafka, né? E tópico. Essa iniciação, essa criação do tópico, eu fiz como se diz? Eu fiz aqui no servidor Kafka. Eu fiz aqui pelo ID que tem que ser um número único. Eu estou no 3 porque tem 1 e o 2. Eu fiz as versões. A porta onde o meu producer de consumer, eles vão ouvir os dados e vão receber. E aqui eu tenho o Zookeeper, né? Como eu estou usando uma única host é a porta do Telnet padrão. Ok, fazendo isso eu vou startup e vou agora aqui minha função. Logo em seguida eu criei aqui outro método, start producer, que é onde eu crio o meu producer, que eu crio o tópico primeiro, né? E crio o producer de dados. Tem muitas variáveis no código, eu posso criar um arquivo que passar para lá, vou melhorar isso. Então, eu iniciei meu método Kafka Start Server aqui, para já iniciar, porque primeiro eu tenho que iniciar o servidor onde criar os tópicos. Em seguida, ele verifica se já existe o tópico que eu vou utilizar, o tópico, o processo, temperatura. Eu verifico esse tópico. Aqui são as propriedades como partidos e vector location. Bom, iniciei meu tópico. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um producer responsável por escutar a ação que vai estar vindo aqui do meu Stream Generator. Então, eu criei aqui o meu producer, as configurações básicas dele. Olha só, eu não vou falando qual porta que o producer vai ter setado aqui na hora de iniciar o serviço. Aqui são outras configurações padrões. Iniciei o produto aqui, a configuração do producer, né? Eu tive o serviço, né? O método aqui, na verdade, esse while, que vai ficar escutando o DP, vamos dizer assim, escutando aqui o DP, uma requisição do DP, enviando os dados e escutando a porta. Ela trabalha com socket, assim como a que seria o HTTP, e eu fiz essa porta, por que eu uso ela? Porque no Data Stream Generator, essa é a porta padrão que utiliza para o DP, então eu usei ela aqui para não alterar muito nele. Eu tenho um while true aqui, nesse while é meio que um loop, né? Que ou seja, vai sempre ficar escutando. E o que eu faço? Esse key de message é producer. Então eu recebo a mensagem aqui, né? E eu passo pelo tópico. Eu estou falando que eu estou passando aqui do meu producer, tá? O producer que está aqui instanciado, ele está passando para o tópico. Tópico, processo, temperatura, que eu acabei de criar aqui em cima. Eu estou dando chave para o valor que eu vou passar, que eu chamei de message, que é o que eu recebi aqui veio da requisição UDP. Então esse aqui sempre fica escutando. Esse método aqui, o start producer, eu vou chamar ele depois lá na metodologia. Eu vou mostrar lá na trilha de separado, porque como ele tem sempre essa método de ficar escutando, então ele tem que ser separado, não através do fluxo correto da. Bom, então eu tenho o producer, mostrei aqui, aí eu tenho o meu boot. Ele inicia os serviços durante a mensagem. Eu vou vir aqui no topologia primeiro. Bom, depois, quando para o Storm receber um spot, através do spot que o dado entra no Storm. Como que o meu producer parado para o Storm? O spot do Storm, eu fiz ele dentro do consumer do Kafka. Então é assim que ele passa o dado para lá. Como que é isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que migrar no Zookeeper, que eu tenho lá, já tem aqui. Esses aqui são classes padrões aqui do Kafka que eu utilizo para me comunicar. Aí eu vou falar de qual diretório padrão tem esse aqui é o padrão do Kafka, esse /brokers, e aqui é o meu consumer, o nome que eu dei para ele, né? O Storm, e eu estou passando as minhas configurações, certo? E estou falando, eu tenho uma variável aqui que eu instanciei, config, ela é do tipo consumer, que vai receber os dados desse cara aqui. Ela é um que vai receber os dados desse tópico aqui. O que eu faço? Eu vou lá e instancio aqui um spot, de Kafka spot, e utilizei esse método de Kafka, esse método Kafka spot, já é próprio para integração mesmo, né? Passo a variável, iniciei, e esse cara vai trazer o dado do jeito que o gerador de streaming em Kafka está aqui para o Storm. Depois, como funciona? Eu começo vai pegar esse dado do spot e vai começar a tratar ele. Aqui está chamando de Kafka spot. Eu vou começar esse nome, tocar spot. Esse mesmo spot Kafka, né?
esse aqui está no nome da minha primeira coisa, eu vou colocar o bolt aqui, temperatura. O meu bolt ele sempre vai capturar a captura. Eu uso esse método aqui, tem outras opções, né, melhor. Passo do meu spot que eu criei aqui. Então eu estou surfando, estou pegando dados desse spot aqui, que eu chamei spot temperature, e aqui eu chamo o que o meu bolt faz? Eu criei uma classe que vai fazer a execução e eu vou mostrar o que ela vai fazer aqui. Temperature bolt. O que ele vai fazer? Eu tenho o meu método que ele recebe aqui, ela vem daqui, quando ela vem buscando do spot. Então eu faço, eu fiz uma função aqui, método, formatar de vez se a formatação está correta, porque às vezes um dos problemas do DataStream Machine que criava simples para o JSON. E tanto no PHP quanto aqui no Java é um JSON sendo aspas simples. Então aqui são para chegar no fim e eu entregar um JSON formatadinho com os dados que receberam lá. Então eu criei JSON formatado passando, que é a tupla que eu recebi. E aqui é a string que eu estou querendo pegar, que é um array, né? Aqui eu começo a conversão, faço a conversão da minha string, né? E eu já tenho meu value. Eu vou dar um enter aqui, vai ficar melhor. Eu já pego meu value aqui. Esse value que eu estou pegando corresponde ao que ele enviou. Então o que o meu bolt aqui está fazendo? Ele está verificando aqui se o grau que eu converti para float for menor que 5. Eu primeiro escrevo no console aqui, pegar a linha alerta e coloco o grau. E daí a partir daqui eu faço um envio que vai disparar o meu alerta em tempo real para o meu usuário. Eu chamo um método que eu criei aqui, que é o sendHT, passo o meu request e passo o JSON formatado. O meu request tá o teste que eu tenho, um Cloud Windows, que é um Cloud que eu utilizo ele para um cliente colocar dados de teste, que eu vou utilizar também. Então, esse cara aqui, ele faz um envio formatado aqui, para essa página aqui que tem um serviço, né, que está esperando um JSON desse tipo. Um console, só porque é esse teste, e o meu método aqui, sendHTP, método bem padrão, conexão, tem as classes. Ok, ele responde, finaliza, não faz nada demais. E eu vou mostrar a execução do projeto. Primeira coisa, então, eu vou executar a minha topologia. Voltando aqui, depois que eu tenho que fazer um nome de topologia e colocar para rodar. Eu vou, mesmo na nomenclatura que eu estou dando ali, vai ficar tudo igual. Certo. Aqui eu tenho a minha thread que eu criei aqui para startar o meu Kafka Producer. Que é um loop eterno e pode startar no mesmo fluxo, na mesma conexão, porque senão ele não consegue mais sair. Então é uma thread que ela recebe um objeto desse tipo, né? E aqui ela produz. Ela inicia o Kafka Producer e depois inicia o Kafka aqui dentro. Então eu vou executar esse projeto aqui. Lembrando já que o que eu tenho que fazer é colocar a ferramenta de JSON para dar também, que é fazendo as postagens. Talvez não, que esse exception não trava o projeto não. Que vou maximizar aqui. Bom, o projeto já está rodando, executando os padrões conectado. Ele por enquanto não está recebendo dado nenhum, né? Ele deve ter caído o tópico que eu passei. E assim que eu começar a rodar minha ferramenta gerador, ele vai começar a processar, começar a enviar os dados. Antes disso, eu vou mostrar aqui o meu painel. Eu executei ele, né? A ferramenta gerador de dados. Então ele está aqui escutando agora. O meu painel aqui, meu arquivo, grava os dados tratados, que eu fiz de XML. Aqui o meu arquivo do MongoDB, que executa os registros. E aqui que eu crio elas simples, que fica esse autotaliza aqui de tempo em tempo, né? Porque simulando que ficaria num painel, uma tela grande para o usuário ver. Fiz essa divisão só para ver se podem ser realizadas lá. Bem simplório isso aqui mesmo. Então eu vou a geradora de dados e vou voltar lá e a gente já começa a acompanhar o fluxo que vai mudando. Para rodar ela, como eu já gerei um arquivo com um string, eu vou só executar ela aqui. Pronto, já apareceu aqui. Eu vou executar esse arquivo aqui. Essa target, chama playback, tem temperatura do teste. Esse arquivo cria 10.000 posts na minha utiliza o formato double, dados de -5 até 10 e deixa eu ver aqui mais. Bom, é isso. Então vamos lá, seguindo aqui, eu quero executar em tempo real, então executando a minha aplicação local. E aqui eu vou mandar meu URL, é o local. Vou mandar aqui meu IP. Vou começar agora a efetuar. Já vai começar a exibir aqui o processamento que foi.
97, ó, já começou a exibir aqui, ó, alerta, temperatura em alerta, ou seja, temperaturas clima incondicional. Eu vou colocar os dois lá para poder ver, um enviando em tempo real. E aí, 97, e ele está recebendo todas, aqui, agora se eu vier aqui, ó, o painel recebendo os dados de lá, o painel está dando cloud, ele está recebendo todos os dados de lá, eu salvo uma data da notificação, né? Mas, ó, aqui as temperaturas maiores que estão tendo são as abaixo de 0 grau, você vê que tá tendo alguns. Eu criei um Mac aqui fictício, se isso fosse um hardware, né? Desejo a minha aumentando. Se eu vier aqui no Mongo agora, olha os dados aqui, ninguém tá condicional não. Cada vez que eu atualizo, olha o segundo lá, então aqui, ó, é um dado por cento. Tem os dados gravados, os dados que caem no condicional, o XML tá. Cada vez que eu atualizo, ele já vai aparecendo. Lembrando que esses aqui estão na web, eu finalizo. Refrigerador. Cada vez mais meu painel, esse painel dos lados muito caro em alerta. É claro que você o gerador ele gera randômicos, né? Então, em uma situação, eu não precisaria enviar cada um, porque uma temperatura não muda de um segundo. Talvez 30 segundos ou 1 minuto seria suficiente enviar uma lição. Então, se vier aqui, ó, a minha ferramenta, vou deixar ele rodando e vou escrever isso aqui. Por que ele escrevendo em alerta aqui? Porque o cara aqui embaixo, isso. O meu bot ele faz o que? Ele verifica, ele envia e ele escreve na tela do meu retorno. Ele envia o dado, esse valor capturado aqui, só que eu não lembro o que eu peguei aqui, para quê? Se eu quiser criar, por exemplo, um bot, fazer um outro tratamento, uma outra ação, pode estar na outra tela. Tipo assim, parar de pegar quantos bots eu quiser. A execução, enquanto eu não vai executando, ela vai executar aqui, esse cara aqui dá 10 mil postais. Ele vai ficar rodando. Aqui meu painel soltando, enviar de novo um retalho de idade para a minha pessoa e eu posso registro. 206 registros, né? Se eu dar na tela, já está com 216, mais e mais. 104 registros. E tentando estar. Exibição do integração, Storm, mensagem, outra sessão em tempo real e a ferramenta da Stream Generator para fornecer os dados em tempo real. Bom, é isso. Execução, finalizando.